Então, irmãos, entrando no nosso tópico da introdução, o nascimento do novo homem, os irmãos, eu creio que os irmãos já leram a revista, então eu queria comentar sobre nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus e nascido da água e nascido do Espírito. Esses três pontos do tópico primeiro, e depois eu vou entrar sobre a justificação. Então, irmãos, Nicodemos, o que nós podemos falar sobre Nicodemos? Nicodemos era um líder religioso, bem intencionado, né? Esses milagres atraíam Nicodemos, porque nós vemos no verso 2 que vai dizer que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele foi um líder bem intencionado. Ele era fariseu, era um dos principais grupos da liderança religiosa de Israel, né? O fariseu era mais interessados na religião, a passo que os saduceus se interessavam mais pela política. Então vemos que Nicodemos ele era um fariseu, membro do Sinédrio, né, para mostrar as principais características do grupo religioso. Né, nós podemos ver que tinha característica positiva e negativa, né? A positiva é que eles se interessavam em obedecer à lei de Deus, a negativa é que, no caso, eles faziam suas próprias regras religiosas, né, tão importante como a lei de Deus. Então, a positiva, eles eram admirados por sua piedade, mas a negativa, que eles não faziam isso a valer de verdade, era uma hipocrisia. Eles, no caso, era segundo os seus padrões, segundo os seus próprios costumes, né? A positiva também podemos dizer que eles acreditavam na ressurreição física, na vida eterna, mas as negativas é que eles estavam mais preocupados em parecer ser bom em que obedecer a Deus. Então nós podemos ver que Jesus vai falar, é necessário nascer de novo. Então Nicodemos ele esperava uma resposta elogiosa, né? A retribuição, você veio aqui, né? Vamos, né, conversar, tal. Mas nós podemos ver que Jesus ele vai dizer, ele surpreende com a declaração do mestre. Ele vai falar: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O verso 3. Então, o que essa palavra significa? Nascer de novo é nascer da água e do espírito. Isso significa o quê? Regeneração. Regeneração, o que significa, né? É o início de uma nova vida quando o pecador se torna uma nova criatura. Se nós formos ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, uma criada em Jesus Cristo, Efésios, capítulo 2, versículo 10, trata de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança religiosa. Então, nós podemos ver que o significado de, como eu falei para os irmãos, de regeneração é novamente, né? Só tem duas vezes no Novo Testamento, e a primeira é no sentido escatológico, Mateus capítulo 19, 28, ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo do novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5. Isso significa ser gerado da nova semente incorruptível, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, nós podemos ver que Jesus deixou bem claro para o príncipe dos judeus, né, o que é nascer de novo. Da carne, o que é de carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, Jesus ele está falando não em renascimento e nem em reencarnação aqui. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica, apesar disso. Então, muita gente pensa que Deus está preocupado com a religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes, somos nós, né? Então, o problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Isaías vai dizer lá em 59, versículo 2, o que faz divisão entre nós e Deus. Então, foi Deus, é uma iniciativa de comunicação, né, com Adão antes da queda, né? Nós podemos ver que Deus ele se comunicou, né, com Moisés para levantar o tabernáculo para o povo, né, para habitar no meio do povo. Deus ele mostra para Nicodemos esse novo nascimento, né, uma restauração de comunhão com Deus. Então não significa seguir os conjuntos de regras e éticas, né? É mais chegar mais a Deus. Então existe uma necessidade, né, de João, o Evangelho de João, ele trazer isso,
Porque vai dizer no verso 3, na verdade, na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, uma réplica de Nicodemos, ele vai dizer: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Indica aqui que ele não entendeu o comentário de Jesus, né? Ele não entende, ele entende na esfera humana, não na esfera espiritual. Então, o novo nascimento, o Evangelho de João, ele vai trazer isso. Ele fornece, Jesus ele entra com essa resposta, com essa resposta que ele dá e com a interpretação errada de Nicodemos, ele vê essa oportunidade de esclarecer o que ele queria dizer, né? No caso, ele fala da necessidade de um novo nascimento espiritual, não de um segundo nascimento físico. Então, a interpretação aqui errônea, né, traz Jesus essa oportunidade. É o que nós podemos bem aproveitar a oportunidade e nos falarmos da palavra de Deus. Então, nascer de Deus, nessa atuação do Espírito Santo no interior do homem, como nós já vimos, e implica também aqui, que vai dizer o texto aqui, o comentarista, implica aceitação pela fé, pelo plano da salvação do Pai Celeste, elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, tornar uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, né? Nós não somos israelitas, mas somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, nascer da água também fala do batismo. Nós devemos se batizar, o simbolismo também, né, deixando o velho homem, sendo uma nova criatura. E agora um nascimento também pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo que nos regenera, né? Só o ato regenerador não pode ser, né, explicado de uma linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural da nossa alma é que o novo homem Cristo torna-se possível. Temos aí, né, uma genuína conversão. Isso aí é o tópico primeiro que nós acabamos de ler. Então, o novo nascimento, né, é uma das mais gloriosas bênçãos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera no novo nascimento, né? Por isso, né, que nesse tópico, né, a oportunidade aqui de reafirmar, né, a doutrina do Novo Testamento. Então nós vamos fazer aqui uma recapitalização aqui da realidade da queda humana, né? O homem pecou, estava longe de Deus. Bom, um gráfico aqui para os irmãos ver a diferença do mundano e do celestial. O homem carnal, a sua mentalidade, ela é intelectualidade, filosofia humanista, orgulho, soberba, arrogância, violência, ódio, rancor, vingança, violência, calúnia, indiferença, valentidos. Já quando nós somos regenerados, temos a mente de Cristo, lá em 1 Coríntios 2,12, nós temos as armas para lutar, né, que não são humanas, mas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, segundo Coríntios 10:4, destruindo os conselhos de toda altivez. Nós podemos ver que o homem espiritual, a sua mentalidade é diferente de tal maneira que ele tem amor, mansidão, bondade, perseverança, esperança. Ele tem a palavra de Deus, a retidão, a verdade, a oração. Pensa sobre tudo é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, louvável, virtuoso. Então, irmãos, nós que somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós temos essas qualidades para a glória do Senhor. Pessoas celestiais que buscam a presença de Deus. Pessoas que buscam as coisas espirituais, as coisas que vêm do céu, com a mente de Cristo, para a glória do Senhor. Então vamos para o nosso tópico de número 2, falando sobre a justificação do novo homem. Eu vou também aqui mostrar para os irmãos, né, a diferença, né, do homem justificado por Deus. É importante colocar também aqui para os irmãos esse gráfico da verdadeira mudança da pessoa.
ela nasce de novo, tem um novo comportamento, ela está recebendo o perdão, ela tem o despertar espiritual, ela tem o verdadeiro arrependimento. Então é um ciclo. Aí mostrando para os irmãos, a seta vai e volta, porque essa mudança tem essas características. Quem é nascido de novo, a pessoa não perdoa, é difícil perdoar, ela não é despertada para orar, para ler a palavra, ela não busca nada que é espiritual, ela não se arrependeu de verdade, ela não tem um novo comportamento. Então essas coisas, né, essas figuras aqui mostrando, né, esse procedimento tem que acontecer. Amém, irmãos? Então, tópico de número 2. Então, vamos falar sobre a justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. Então, partindo aqui do princípio, irmão, da justificação, assim como a regeneração, ela leva ao efeito da mudança em nossa natureza, a justificação, ela modifica a situação diante de Deus. Então, diante de Deus, nós temos aí a justificação, ela é um ato mediante a qual com a base na obra da infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz. Então, por Deus, nós somos justificados através de Jesus. Isso aqui, estamos a Cristo, né? Nós somos justificados por Ele. E o texto aqui vai dizer dessa inutilidade humana, da justiça humana, que as nossas obras ainda vai aparecer, não tem mérito nenhum, né? Não nos valem nada diante de Deus, né? As obras nossas mesmo não valem nada diante de Deus. Essas são consideradas trapo de imundície, como diz, né, a palavra de Deus. Só existe o meio de obtermos a salvação e ser justificado através do justo juiz, né, a fé perfeita em Cristo Jesus. Então, nós podemos ver as maravilhas de Deus dessa doutrina, né, através do perdão, né, dessa anistia que o Senhor nos deu, do seu Jesus. E o novo homem, ele é justo. A sua conversão também, através da sua conversão, nós temos aí a justiça de Deus sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Tópico de número 3, nós podemos ver o tópico de número 3, falando sobre a santificação do homem. E vamos tratar sobre 3 pontos: a santificação como posicionamento, santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus no homem. Amém? Então, a santificação como posicionamento vai dizer aqui que no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, a partir daí, que ele aceita, os pecados já passaram, né? Tudo aquilo que ele fez, né? Agora, através de Cristo, foi justo. Agora ele vai buscar santificação, um posicionamento com Deus, e a partir daí, né, diante da igreja, diante de Deus, ele vai ser separado do mundo, vai se tornar uma propriedade exclusiva para Deus. Então, o posicionamento é santo, embora ele esteja no processo de santificação, né? Então, a santificação como processo também, né? O homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, ele realmente terá que submeter a um longo, disciplinado processo da santificação. Então, nós sabemos, né, como alunos da escola bíblica dominical, que isso se alcança através da palavra, da oração, indo aos cultos, indo, né, obedecendo a doutrina, obedecendo, né, a palavra de Deus. Então nós vamos alcançar a estatura de filho de Deus. Então a santificação, que vai dizer a palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o novo homem e a palavra de Deus, ela conduz o ideal do cristão, a perfeição, a santidade, para que tudo nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então a santificação é a vontade de Deus no homem. É o nosso tópico aqui, o último tópico da lição de número 3, do tópico terceiro. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nós santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus e somos seus imitadores. Até Paulo ele vai dizer que nós somos imitadores de Cristo Jesus, que ele é imitador, seja imitador como ele, né? O apóstolo João,
ele foi tão parecido com Cristo, né? Ele foi tão amigo de Cristo que as pessoas olhavam para ele, parecia que estavam olhando para o Senhor Jesus. Então, logo nós podemos ver que a santificação com a vontade é a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Então, mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda impureza. Mas a Igreja de Cristo volte a pregar, né, mais sobre isso. É urgente, né? Nós devemos pregar, voltar a pregar mais sobre a santificação, porque o impuro, o profano, né, ele não entrará na Jerusalém celestial, né? Então nós podemos ver aqui o comentarista ele deixa no seu subsídio que atualmente há urgente necessidade de renovada ênfase à doutrina da santificação, gostamos a atentar para isso. Então, hoje em dia tem deixado muito de se pregar sobre a santificação, a separação do crente do mundo, né? Então, nós podemos ver quantas pessoas misturam, né, aquilo que é santo para as coisas profanas. Isso não é de Deus e nós podemos ver aqui pela palavra do Senhor. Vamos concluir para a nossa conclusão. Conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrependimento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amado, agora sois filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e esta aula abençoe. Nós temos aí para refletir o nosso questionário a respeito do novo homem de Jesus Cristo. Responda o que o apóstolo João, né, o apóstolo João, a confiança acerca do novo homem, de que forma o novo homem é justificado perante Deus, em que consiste a santificação do novo homem, o que ocorre com o pecador no exato instante da sua conversão e o que é imprescindível na santificação do novo homem. Amém? Então, espero que os irmãos gostem da lição e nós vamos partir para a semana que vem, na nossa primeira lição, voltando aí, né, os irmãos que estão com a nova revista em PDF, baixe a revista em PDF aí, e nós vamos estar, né, falando nessa nova lição da Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre, sendo uma bênção para nossas vidas, em nome de Jesus.